Bom, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Daniele Lodete, nutricionista, e vocês estão assistindo a mais um podcast da Neuronutrição, comigo, Daniele Lodete, e sempre trago convidados super especiais, e hoje, como não poderia deixar de ser, meu convidado, eu sempre falo que ele é o divisor de águas da minha carreira, Henry Okigami, que é farmacêutico bioquímico, e a gente está montando um projeto juntos, e é claro que vamos mergulhar nesse assunto que eu acho que é de muito interesse, tanto para quem sofre de ansiedade, quanto para quem prescreve suplementação, fitoterápico, dieta para pessoas ansiosas. Então, Henry, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado, Dani. É um prazer estar aqui. Eu sempre escuto isso, né? Porque, na verdade, o pessoal que fez aquela pós lá, que é tudo gente com parafuso meio solto na cabeça. Sem parafuso. Na verdade, alguns faltavam parafuso. Mas, assim, eles sempre falam isso. E aquela pós que foi a primeira turma que eu coordenei, né? Ainda hoje me dá muita alegria. Você, por exemplo, com excelente projeção, e os outros alunos também, todos eles se dando muito bem na vida, né? E eu fico realizado com vocês. É lógico que eu fico orgulhoso em saber que eu ajudei a dar uma contribuída, né? Com certeza. Todo mundo teve você como inspiração e deu tudo certo. Pelo menos até agora está dando certo. Bom, gente, então como a gente está mergulhando nesse projeto, né, da mentoria em ansiedade, a gente vai começar hoje falando sobre ansiedade, já que, infelizmente, é um problema cada vez mais comum. E sabemos que a ansiedade tem a origem, né, na alteração de níveis de alguns tipos de neurotransmissores. Então, ocorre um desequilíbrio bioquímico do cérebro, né? Quais são esses neurotransmissores? O que está fora que é que está sem te perdendo uns parafusos que nem nós? O que saiu da curva? Geralmente, a ansiedade, a gente liga muito à diminuição da neurotransmissão do ácido gama-aminobutírico, que é o famoso GABA, né? Mas não é só isso. A ansiedade também é associada à diminuição ou da liberação de serotonina, mas também tem a ansiedade associada à diminuição de receptores de serotonina pós-sináptico, e tem o excesso de glutamato. O glutamato aumentando também aumenta a ansiedade e aumenta a agressividade, que é muito interessante para se fazer um diagnóstico, né? Se você é um ansioso, que qualquer coisa você está dando tapa para tudo quanto é lado, provavelmente você tem duas alterações além do GABA. Você tem a serotonina baixa e você tem o glutamato alto. A serotonina, eu falo que ela é o neurotransmissor do saco, né? Saco cheio. Então, quando você tem mais serotonina, demora mais para você estourar, né? Então, ele dá uma paciência maior. Então, se você é um cara estoura qualquer coisa e parte para agressão, na crise de ansiedade, você tem que, com certeza, aumentar a sua serotonina, baixar seu glutamato e, de quebra, aumentar seu ácido gama-aminobutírico. É porque, assim, o protocolo, né, quando o paciente com ansiedade procura o médico, comumente ele inicia o tratamento com um inibidor de recaptação de serotonina, né? Eu vejo que a principal abordagem, a abordagem inicial, é tentar aumentar níveis de serotonina no sistema nervoso central desse paciente para modular os sintomas. Mas vai muito além disso, né? Não dá para enxergar só como uma coisa pontual. Eles tentam aumentar a serotonina muito quando associam ela a uma síndrome de estresse pós-traumático, né? Uhum. Mas, assim, nós devemos trabalhar no todo. Não devemos esquecer também de outros pontos, né? Como melhorar o nível de neurotrofinas. A gente pensa assim, eu acho que nosso pensamento hoje em dia é muito tacanho. O que a gente faz? A gente pega o paciente que quer só aumentar o neurotransmissor na fenda sináptica, achando que isso resolve tudo. Na verdade, o neurotransmissor na fenda sináptica é o resultado de um metabolismo errôneo do neurônio, né? Então, nós esquecemos que a fábrica do neurotransmissor está com problemas. E nós devemos tentar fazer esse controle, né? Existe esse erro na abordagem, né? Eu sempre falo que, às vezes, nós tratamos o paciente em pedacinhos e as doenças em pedacinhos, quando é um todo e que deveria ser melhor trabalhado para ter um resultado melhor. Uhum. Pois é, então a gente precisa melhorar o metabolismo neuronal, né? Fazer com que ele seja mais eficiente na produção de serotonina, por exemplo. E para isso ele precisa de energia. Muitas vezes as pessoas se esquecem, né, que produzir serotonina e produzir neurotransmissores, enfim, demanda energia, precisa ter ATP no neurônio. E de onde é que o neurônio tira? Assim, qual é a molécula que ele mais facilmente usa para produzir ATP, para ter energia para produzir os neurotransmissores? O sistema nervoso central, em geral, ele depende muito da glicose para fazer o seu neurotransmissor, né? A serotonina, ele vai pegar o triptofano, hidroxilar o triptofano, vai precisar de ácido fólico para isso.
Depois de hidroxilar o triptofano, fazendo o ciclo do triptofano, vai descarboxilar essa molécula, fazendo a serotonina. E nesse caso vai precisar da B6. Então ele precisa não só do ATP, mas também dos substratos, né? A glicose é o substrato primário, por quê? Quem pratica atividade física sabe, a glicose metabolizada, ela gera ATP de uma forma mais rápida e rende muito a produção de ATP para o cérebro. É uma molécula pequena que rende bastante energia. E ela é facilmente metabolizada em quem não tem resistência à insulina, né? E aí você também faz o quê? De quebra, a glicose pode gerar um produto na mitocôndria do neurônio que chama-se alfa-cetoglutarato, que o nosso corpo usa para fazer glutamato. Aí você fala assim, peraí, mas você acabou de falar que glutamato é ruim. Mas o glutamato, isso é até irônico, né? Nós pegamos o glutamato e transformando ele em GABA, as gama-aminobutírico. Então, você queira ou não, né? Para você fabricar GABA, você tem que fazer para você fazer GABA, você tem que fazer o glutamato primeiro. E depois continuar o metabolismo. Por isso que alguns antidepressivos hoje, eles estão focando uma enzima chamada glutamato carboxilase. E o que essa enzima faz? Ela converte mais o glutamato para GABA. E existem pacientes que têm polimorfismo para essa enzima. Esses pacientes serão ansiosos desde o dia em que nascerem, ou até na vida intrauterina, até morrerem. E existem fitoterápicos que também fazem esse estímulo, né? Então, existe essa possibilidade de você aumentar a sua própria fabricação de GABA, usando o glutamato, diminuindo o glutamato ao mesmo tempo. É um tratamento, uma abordagem um tanto nova, mas novas drogas estão aparecendo com esse foco. Então, existem fitoterápicos que estimulam a síntese de GABA, mas também existem alguns que agem no receptor de GABA, né, com ação GABAérgica, que aí, enfim, em caso de polimorfismo de enzima, né, da produção de GABA, seria interessante porque você já vai pegar o resultado final, né, da interação dele com o receptor de GABA. Sim, o receptor de GABA, eu falo assim que sempre para os meus alunos, né, que o receptor de GABA é um receptor meio que prostituto, né? Então, tá lá o receptor de GABA, aí chega o GABA, liga. Beleza, o GABA é o acionista principal, né? Aí chega lá o fenobarbital, liga no mesmo receptor. Aí chega lá o álcool, também liga ali. Aí chega a alopregnanolona, também liga ali, né? Aí chega o magnésio, também atrapalha ali um pouco. Aí chega o zinco, também dá uma mexidinha. Aí você fala assim, poxa, mas afinal, quem é que liga nesse receptor? Nesse receptor, eu falei, liga com muita gente. Então, você pode trabalhar no todo. Inclusive trabalhando com neuroesteroides, mais magnésio, mais produto que liga direto no receptor de ácido gama-aminobutírico. É o exemplo dos benzodiazepínicos, né? Mas você pode usar derivados de plantas, né? Por exemplo, as cavalactonas fazem isso. Por exemplo, as hidroxiflavonas derivadas da paulínia cupana, que é, perdão, da passiflora incarnata, que é o maracujá, fazem isso. Ou seja, o linalol presente na lavanda, que você pode inalar, também faz isso. Então, existem várias possibilidades na mão das pessoas, né? O limoneno, né? Melissa officinalis. Limoneno, a Melissa officinalis, todos eles têm ativos que fazem ligação direta. Para estimular a glutamato carboxilase, o lúpulo, um dos lúpulos faz isso. E a valenina officinalis também tem uma molécula que faz isso, né? Assim como a centela asiática também. Que tem a valeriana, no caso, teria efeito dual, né? Sim. Ao mesmo tempo que ela ligaria no receptor do GABA, ela também estimularia a produção de GABA. Assim, sim. E tem uma pergunta que sempre me fazem, Henry, porque assim, você tem lá um neurônio produtor de glutamato e a gente está falando de uma pessoa com ansiedade que está com glutamato excessivo. Então, tem lá um neurônio glutamatérgico, produtor de glutamato, e o astrócito dá para ele glutamina, ele converte em glutamato e joga na fenda sináptica. Aí as pessoas perguntam, meu Deus, então quem tem glutamato em excesso, enfim, quem tem ansiedade, tem excesso de neurotransmissão de glutamato, não pode fazer suplementação com glutamina? Toda vez me perguntam isso e eu quero que você responda. Pode sim, na eu verdade, já respondi 1000 vezes. Pode sim. Existe umas notícias que, inclusive, você vai ver esse artigo científico. Artigo científico mal feito, inclusive. Eu leio alguns artigos que eu até, um dia talvez eu faça alguma coisa ensinando o pessoal a ler artigo científico. Mas artigo científico é igual você aprender a jogar futebol. Começa desde pequenininho, né? Se você não treina todo dia, você não aprende a jogar futebol. Você pode ter até uma certa arte, mas se você não se dedica, vou imaginar, você tem jogadores aí que tem arte, mas passa a noite na manguaça, no outro dia não joga e você sabe o que acontece, né? Então, o que ocorre hoje? O pessoal interpreta muito mal o glutamato. Coitadinho, né? É uma neurotransmissor excelente. Ele é responsável pela plasticidade neuronal, pela memória. Inclusive, alguns estudos mostram que aumentar glutamato em alguns pacientes com Alzheimer pode melhorar a memória nesses pacientes, né?
Mas o pessoal fala assim, o glutamato é associado a excitotoxicidade, ou seja, a morte neuronal. Também, e o glutamato é associado ao estresse, àquela agressividade, à desatenção em transtorno de atenção e hiperatividade, também. Só que quando você ingere o glutamato, e o interessante é isso, né? Uma parte desse glutamato, seu intestino pega e usa lá mesmo, né? Então você tem que ingerir muito glutamato para ele passar, né? A glutamina para ele passar e chegar até o seu cérebro. Para chegar até o seu cérebro, tem que vibrar todas as células. Porque todas as nossas células adoram captar glutamina. Eles usam aquilo, pega a glutamina, como você falou, converte para o glutamato e usa para fazer energia, usa para fazer outros aminoácidos, usa para fazer ácidos graxos, colesterol. Ou seja, o glutamato é um baita de um aminoácido fundamental para a nossa vida. Não é essencial, mas é fundamental. Mas pode tomar a glutamina mesmo porque se você tiver a glutamato carboxilase estimulada, né, e se essa glutamina conseguir chegar no seu cérebro, você pode até dar sorte de fazer mais GABA. Fazer mais GABA, pois é. Mas tem que dar sorte, viu? Porque ela vai ser difícil. Todo mundo vai querer pegar a bichinha antes que ela chegue lá. O que são 5 gramas de glutamina para todo mundo querendo um pouquinho de glutamina, né? Não, isso aí o enterócito pega tudo. Pois é. Então às vezes as pessoas associam esse metabolismo direto e esquecem de todo o contexto onde, né, até chegar uma glutamina no sistema nervoso central, a bichinha teve que lutar, né? Porque não é assim tão simples. É como se você estivesse fugindo, né, de quem está querendo te pegar. Mas o interessante também é que, assim, o pessoal às vezes vê de forma errônea. A maior fonte de glutamato para o cérebro é a síntese no sistema nervoso central. E é lógico, eu já falei aqui, né? O nosso cérebro usa a glicose para fazer glutamato, né? Mas também para fazer GABA. E aí tem que entender que esse controle metabólico é mais complicado do que você imagina, né? Agora, pensa assim, né? Nós pegamos a glicose e fazemos glutamato, mas também fazemos a serina e a deserina, que é antiglutamato. Fazemos a glicina e a dimetilglicina, que é antiglutamato, né? Então, assim, tudo depende do que você faz com o glutamato. Você pode fazer coisa boa, e o próprio glutamato é uma coisa boa, mas se você tem uma desordem e o seu serotonina está baixa, o seu GABA está baixo, o glutamato aumenta, aí você será um indivíduo ansioso, que pode chegar até ao nível de ter neurodegeneração. Uhum. Então, não é a presença da glutamina no sistema nervoso central que vai determinar se vai haver glutamato em excesso, GABA em excesso. Depende muito do que está acontecendo no cérebro naquele momento. Então, se o indivíduo está num processo inflamatório, ele vai produzir glutamato, né? Vai haver uma neurotransmissão glutamatérgica elevada, mesmo que você não esteja suplementando glutamina. O organismo dá o jeito de fornecer a matéria-prima para o cérebro e aumentar a neurotransmissão que ele quer. O organismo ele tem uma metodologia que é interessante. Quando você inflama, né, quando você nota que às vezes algumas doenças deixam o indivíduo mais ansioso, né? Quando você inflama, você pega o triptofano que você iria fazer serotonina com ele e você faz um derivado do mal, que é o ácido quinolínico. Apesar de que do mal é uma forma de dizer, porque se você continuar metabolizando, do quinolínico você vai fazer vitamina B3. Que na verdade era para isso inicialmente que o corpo pega o triptofano. Mas como ele faz o quinolínico vai lá no receptor de glutamato e mantém ele aberto mais tempo. E aí faz o quê? Faz uma entrada mais de íons dentro do canal, que é principalmente cálcio e sódio, e aí ele gera um aumento da neurotransmissão glutamatérgica, ou seja, ele faz uma espécie de upgrade da neurotransmissão glutamatérgica. Quando você tem uma desordem do nervoso central, esse upgrade ele visa melhorar a plasticidade neuronal. Só que quando você está ansioso, esse upgrade piora a sua ansiedade. É um imposto que a gente paga por um metabolismo quase perfeito. Exatamente. E o pessoal Na verdade, o metabolismo é perfeito e nós é que acabamos com ele, né? Mas tem uns polimorfismos também que saem meio alterado, né? Tem hora que tem um negócio que não dá muito certo. Tem uns polimorfismos, tem a mudança epigenética, né? Tem essa programação no útero materno e nos primeiros anos, né? Os estudos mostram, por exemplo, que a criança que sofre maus tratos na infância, ela vai gerar um indivíduo estressado e, consequentemente, um indivíduo adulto ansioso. Uhum. E falando agora nessa questão de gestação, enfim, de criança, uma coisa hoje muito comum que eu acho que vem cada vez mais assustando é a contaminação materna
com poluentes, metais pesados, agrotóxico, bisfenol A, isso tudo, né? Essa coisa que a gente está em contato o tempo inteiro, não dá para fugir. E isso hoje já é provado que gera alteração na neurogênese e aumenta risco de a criança, enfim, ter doenças psiquiátricas ou neurológicas ao longo de toda a vida, né? Isso já é uma realidade, né? Inclusive autismo, sim, né? Transtorno espectro autista, transtorno de atenção e hiperatividade e esquizofrenia são os principais, né? Mas existem estudos sugerindo desordem bipolar também. De aumento de diabetes, que vai aumentar um monte de outras patologias de tabela, né? E realmente esse ambiente poluído, metal tóxico, durante principalmente a gravidez, os primeiros anos, vai alterar o que a gente chama de neurogênese de plasticidade neuronal. Então a ramificação dos seus neuritos vai diminuir. Automaticamente vai ter um risco muito elevado de desenvolvimento de desordens comportamentais. E o autismo acho que é algo que chama bastante atenção, né? Tem muita publicação associando autismo a poluentes, né? E a incidência de autismo tem aumentado muito. Tem. Eles acham que... existe uma previsão meio que se a gente não tomar uma adesão logo vai chegar. Eles falam que daqui em torno de 10 anos, para cada... 50% das crianças que nascerem vão ter algum transtorno comportamental. Nossa, isso eu tenho pavor quando eu leio essas estatísticas, quando a gente conversa sobre isso. Nossa, a curva de autismo sério. é assim, ó, ela é uma curva que sobe, é uma curva tipo assim, sabe quando você sobe aqueles morros bem inclinado mesmo? É desse jeito. Então, eu também, eu fico com medo, porque eu fico pensando nas mães, né, na família e no futuro do mundo, né? É complicado. E tem alguma coisa que pode ser feita para minimizar esse impacto? Ou uma neuroproteção já intrauterina? Ou mesmo evitar a exposição a essa substância? Porque não está dando para a gente se isolar disso tudo, né? A gente minimiza, mas infelizmente todo mundo está em contato com isso, né? Dois produtos têm demonstrado nos estudos diminuir o risco ou a prevalência de autismo na prole. O ácido fólico e a colina. Ah, sim. O ômega 3 também pode trazer um benefício, né? Mas o ácido fólico é o principal. Ele diminui o risco de autismo, de nascimento de crianças com transtorno espectro autista, principalmente em pacientes grávidas que têm contato com muitas substâncias que eu diria seriam intoxicantes ambientais. Mas aí por conta do mecanismo de metilação. Aumenta a metilação, a eliminação de toxinas. É o metabolismo de um carbono. Não é só a questão da eliminação de toxinas. É também porque o metabolismo de um carbono, né, gera a glutationa, né, que gera a cisteína, que gera a glutationa. Existe a metilação, que é uma destoxicação também, porque o sistema de metilação usa as metiltransferases para isso, mas também a questão da programação epigenética, que também é muito importante, né? A metilação de histonas. E aí é ácido fólico mesmo ou metilfolato? Não, é o ácido fólico. É um erro você falar metilfolato, sabe por quê? Porque eu vou dar metilfolato porque... Você dá quanto de metilfolato? Porque pensa assim, a metilação, ela ocorre em quantidades elevadíssimas no nosso corpo, né? A gente não faz metilação só para programação de epigenética, a gente faz metilação para eliminação de produto, mudança de estrutura, um monte de metil. Por exemplo, para você fazer creatina, para você fazer carnitina, você tem que metilar. Então, você falar assim, mas a dosezinha de metilfolato vai resolver o problema? Não, não vai. Você tem que fazer um ambiente propício à metilação. E aí você tem que ter as enzimas, as coenzimas, a B12, a colina, consumir mais betaína, tudo isso é fundamental na metilação, não é só o metilfolato. Isso na verdade, na minha opinião, isso é uma invenção para se vender mais metilfolato, que é muito mais caro, né? É igual a metilcobalamina, é muito mais caro. É interessante, você está dando uma dosezinha de uma mixaria de dose de um produto metilado. Isso... Para mim, não seria a abordagem correta. Você tinha que normalizar o processo de metilação como um todo. Mesmo que a mãe tenha polimorfismo em metilação de ácido fólico. Sim, o polimorfismo geralmente é na redução do metileno tetraidrofolato para metiltetraidrofolato, que é isso só do metil assim, a gente fala que é o polimorfismo para metileno tetraidrofolato redutase. Foi descoberto na Irlanda esse polimorfismo, né? Mas aí é o seguinte... Você tem problema de usar o ácido fólico e fazer o metilfolato. Mas o que acontece? Nós temos um sistema alternativo
que faz a metilação usando a betaína e a colina. Então, a metilação nesses pacientes pode ser feita por via alternativa. A melhor opção é administrar a betaína para o paciente. Ou seja, tem que focar no sistema o ciclo de um carbono, né? Os nutrientes todos, não só no ácido fólico, mas os nutrientes todos do ciclo de um carbono. Isso. É aquilo que eu falei antes, né? Você acha que o metilfolato vai resolver o problema do metilfolato de um carbono? Quem acha isso está totalmente errado. Porque não, você tem que restaurar a normalidade corporal, a homeostase metabólica, que não é só administrando metilfolato você vai fazer isso, né? Bom, na verdade, nenhuma rota bioquímica você pensa em um único nutriente, né? É muita coisa ao mesmo tempo. Então, é uma coisa complicada. Eu sempre falo assim que é como se fosse um novelo de lã intricado, onde você puxa um fio, ele está ligado a outro. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O tema não era ansiedade? Era, mas é porque as crianças ficam ansiosas quando a mãe tá né? A gente já tá cuidando daquele bebê que não nasceu. O que eu posso fazer para evitar o risco de ele ser ansioso? Na verdade, né? eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei quais são os seus planos, mas assim, você tem que começar a planejar a gravidez no mínimo 2 anos antes da concepção. O que é a concepção? A concepção é aquele momento em que o espermatozoide do seu marido, do seu noivo, na verdade, que vai virar marido. Por sinal, pessoal, é interessante isso, né? Quando eu vinha pra cá hoje, a Daniela foi lá me buscar, conversando sobre festa, e eu aqui ansioso para receber o convite, né? Sorte que eu tomei o meu chazinho de camomila, dei uma inalada na minha lavanda, né? Porque aí eu não fiquei... Minha ansiedade bateu, mas assim, pô, não deu taquicardia, a mão não ficou fria, eu perguntando assim, que hora que ela vai me chamar pra festa, né? Vai casar... Estou avisando aqui de primeira mão para todo mundo. E não me convidou. E vem com esse elogio aqui, não, que minha vida mudou depois que eu conheci o R, não sei o que tal. E, pô, e aí, mas nem convidar para o casamento. Tá vendo? Olha só como a vida é, né? Mas tudo bem, nós não somos familiares, né? Porque ela chegou e falou, não, é só família que vai, é só gente íntima. Tá bom. Para fazer um podcast com você, eu presto para convidar para comer. Para comer de graça, não comer de graça, né? Agora, o engraçado é que ele tá associado. A gente tá falando de gestação, de espermatozoide, do marido, ele já tá puxando pro meu casamento. Deixa eu dizer que eu não vou ter mais filho, tá? Mas vamos supor que você vai ter. Não, eu não Começa vou a planejar. Ter. Eu não vou ter. Não, isso é uma suposição teórica, hipotética. Primeiro, né, o seu marido tem que começar a se tratar. Ele tem que perder peso, ele tem que fazer espermograma e o esperma dele tem que ser um atleta. O espermograma dele tem que correr pra caramba, tem que ser aquele espermograma que vira pra frente e vai feito um doido. Tem que ter pouca fragmentação do DNA. E tem que ter lá o líquido seminal, tem que ter muito zinco e antioxidantes, né? Você vai ter que preservar o óvulo, você vai ter que ingerir alguns produtos, tipo o minoxidil, que por sinal o minoxidil funciona para ansiedade também, né? É, o minoxidil. Vai ter que, se você tem inflamação, você tem que controlar a inflamação. Se você está com sobrepeso ou está com hipertrofia, você tem que controlar tudo isso. Os dois têm que ir para a cama com a saúde de 100%. Aí vai lá e você sabe como é que se processa a questão, né? E faz, fertilizou, beleza? Aí a gravidez vai ter que correr tranquilamente. Ou seja, o seu marido não vai poder te estressar, a vida não vai poder estressar. Se você acordar de madrugada, eu quero comer uva, ele vai ter que achar uva não interessa aonde. Orgânica. A pessoa que está aqui em Jundiaí mesmo, uva tem tudo quanto é canto. Aí você fala assim, não, agora eu vou querer uma pitomba. Aí o negócio fica difícil, né? Pitomba vai ter que ir lá no Nordeste para conseguir. Vai ter que pegar o avião e comprar uma pitomba, porque senão seu filho vai nascer com cara de pitomba. Não. Você vai passar por estresse, o seu filho pode ter transtorno de atenção e hiperatividade, autismo ou esquizofrenia depois no futuro, por causa da pitomba do seu marido. Que não teve, né? Exatamente. A falta. A falta da pitomba. Da pitomba. Então, mas é porque é um assunto que uma coisa vai puxando a outra. Inclusive, até a gente falando, né, de ansiedade, deficiência de serotonina. Esses nutrientes, é importante que eu tenha metilação também para conseguir fabricar serotonina. Eu tenho também que ter o BH4, que é derivado do ácido fólico. É tetrahidrobiopterina. Isso, não dá pra gente separar uma coisa da outra, né? Não. Pra ansiedade é importante que a metilação seja toda bonitinha também, senão não fabrica serotonina. E tem o ponto da metilação, né? Se você não tá metilando direito, você não faz melatonina. Se não faz melatonina, você não dorme direito, né? Então imagina só que
A pessoa que não dorme bem, ela acorda ruim no outro dia, né? Fisicamente, mentalmente. Então, a metilação é fundamental para você fazer também o metabolismo de neurotransmissores. Por exemplo, se você tem uma norepinefrina, você metila ela para eliminar. Uma dopamina, você metila ela para eliminar. Se você tiver excesso, lógico que você vai ficar mais elétrica, mais atacada, né? Então, existem várias... Você tem que normalizar o metabolismo. Então, ácido fólico é fundamental, mesmo porque o ácido fólico é fundamental para você fazer a sua serotonina. A B6 é fundamental para você fazer a sua serotonina, você fazer o GABA também, o ácido gama-aminobutírico, né? E a gente vai misturando tudo isso. Um produto interessantíssimo é o magnésio. Magnésio, eu falava na aula lá da pós, né? O pessoal ficava assistindo a aula, aí eu ia lá para tomar café, aí o pessoal ficava me atrapalhando. Por quê? Chegava lá, professor, eu queria fazer uma pergunta. Assim, não, professor, gente, tem direito a fazer cocô, xixi, beber café, comer alguma coisinha, afinal de contas, eu sou um ser humano. E aí eu falei, vocês sabem o que vocês são? Vocês são magnésios. Eu sou um cálcio tentando entrar na célula pelo canal de glutamato, que é, na verdade, eu querendo sair para tomar um café, e os magnésios tudo me atrapalhando, né? Na verdade, eu considero isso muito egoísmo da parte da pessoa, porque a dúvida que ela tem, as outras pessoas também têm, né? Ela podia perguntar em público, mas não, se torna o magnésio, está atrapalhando o cálcio. Na ansiedade, isso é bom. Né? Exatamente. É diminuir a entrada de cálcio dentro do neurônio, diminuir a ação do glutamato, que está em excesso, né? E traz sintomas de ansiedade. Exatamente. Aí tem uma posição de íons, né? Entrar cálcio, entrar duas cargas positivas, mas você pode enfiar cloreto. Enfiar cloreto é estar uma carga negativa. Então, a neurotransmissão é uma questão de posicionamento de carga elétrica. Quem que faz entrar o cloreto? O GABA, né? Henry, suplementação de GABA funciona? Atravessa a barreira hematoencefálica, chega no sistema nervoso central e interage com o receptor de GABA? Sim. Suplementar GABA funciona. E até foi interessante que tem um médico, eu não vou falar o nome dele, muito famoso, ele me ligou um dia e falou assim, Henry, eu estou atendendo um atleta aqui, ele disse que começou a usar GABA, ele está se sentindo mais energizado. Eu falei assim, tá, dose baixa, né? Tipo 150, 200 miligramas. Que é o mesmo efeito da taurina naquelas bebidas energéticas, né? Tomar uma quantidade pequena é bom. Você fica... você vê, né? Vamos pegar assim, você bebe. Sim. Vinho de Jundiaí. É de Jundiaí, nunca bebi, mas eu bebi. Então vai, é Jundivinho se chama, tá? Tá. Aí você bebe, então o que você faz? Você vai, chega em casa cansado, estressado, trabalhou o dia inteiro, você senta no sofá, pega um vinho e toma, você relaxa. Então, porque o álcool liga no receptor de GABA. Não tô mandando vocês usar álcool para ansiedade, hein, pessoal? Não tem nada a ver. Você dá uma relaxada. Aí você fala assim, oba, eu tô relaxada, numa boa, tal. Aí chega o seu marido, vamos tomar mais uma. Aí está os dois relaxados. Aí vamos tomar mais uma. Aí depois, quando você passa o limite, o que acontece? O que acontece também com o receptor do GABA. O receptor do GABA, além de prostituído, ele é fé da puta. Por quê? Quando você estimula ele demais, ele faz o efeito contrário. E você vai ver que tem pacientes que você vai dar um ansiolítico para ele vai dizer, nossa, doutor, eu fiquei todo, né? Aí você baixa a dose e normaliza. Ou seja, né, o efeito de GABAérgicos ou do próprio GABA, esse efeito relaxante acontece com doses mais baixas, Tem né? que acertar na dose, isso é importante. Às vezes você não acerta na primeira. Né? Às vezes o paciente toma e fica todo elétrico. Aí você vai lá, dá uma baixadinha e tal. Então a questão não é assim, vai aumentando a dose. Mas é lógico que tem pessoas que você aumenta a dose, ele vai passar pelo processo de sedação, né? Isso vai acontecer mais com o fenobarbital, por exemplo, né? Que é o modo de ação do produto. Mas o GABA, ele também tem esse efeito. Dose pequena do produto pode dar uma energizada. É o que a taurina faz. A taurina liga no receptor de GABA. Como a intensidade de resultado é baixa, ele dá uma energizada nos indivíduos, dá uma espécie de energia mental, especificamente, não física, né? Não é que ela vou ficar agitado, não, né? ele fica numa boa, né? Por sinal, a ayahuasca também faz isso, né? Não sei se você tem estudado a ayahuasca. A ayahuasca é considerada um psicodélico, mas também o pessoal usa pra capeta lá na Amazônia, né? Tem gente usando por aqui, faz aquela... Tem até uma igreja quanto a isso, né? É ansiolítica. Funciona muito bem. Maconha também é, né? Bater um baseado também é ansiolítico. Agora vai dar com um atestado científico. Agora, eu acho engraçado isso, né? Pergunta para qualquer maconheiro.
fumar maconha é bom, deixa eu mais alegre, eu fico mais animado, eu faço tudo melhor. Agora chegou o medicina cannabinoide, você está falando a mesma coisa, medicina cannabinoide está falando a mesma coisa, todo maconheiro sempre soube na vida. Olha, Henry, então perguntando aqui, já a gente voltando aqui para o ácido fólico, né? Já li estudos relacionando o excesso de ácido fólico a autismo. Existe mesmo essa associação? Existe, sabe por quê? Nós vivemos lá em Goiás nós falamos pinguela. Nós vivemos numa pinguela em cima de um precipício. Qualquer lado você cair, tá ruim, né? Tanto a falta quanto o excesso é ruim, mas o excesso de ácido fólico é mais associado a bronquiolite e asma, tá? Bom, é lógico, falar assim, quando você for fazer o suplemento, o tema não era ansiedade. Mas nós estamos falando do ácido fólico, que é importante para a ansiedade. Não, tá certo. Não dá dose demais. Então, o que aconteceu? Quando o protocolo da ginecologia era administrar 5 miligramas, imagina quanto doente esse pessoal criou, principalmente asmático. Dose altíssima, 5 miligramas. Vai todo mundo pro inferno, desde o pessoal do Ministério da Saúde que aprovou essa legislação até os médicos que prescreveram. Quando chegar lá no inferno, fala assim, por que eu tô aqui? Porque você prescreveu 5 miligramas de ácido fólico para um monte de grávida aí, um monte de menino asmático aí, alguns chegaram a morrer. Ah, mas eu não sabia. Falei assim, até lá na Terra vocês sabem que desconhecer a lei não é alegação para ser inocentado. Nós cometemos erros graves, assim. O erro na área de vocês, né, mais grave, gordura trans. Inventamos a gordura trans para deixar a comida mais gostosa. Hoje em dia, a gordura trans é o grande capeta das gorduras, né? Tipo, você tem que tirar, tem que eliminar. Agora, o açúcar, o sal, o que a gente vai fazer da agora em diante? Só comer coisa orgânica sem colocar mais nada? Mas voltando às origens mesmo, né? Mas tem um problema. Depende do terreno onde você planta a coisa. Se você, vamos supor, você planta sua verdura num terreno rico em arsênio, a verdura terá muito arsênio. Né? Tá difícil fugir, né, Henry? Tá difícil. Não, então. A única coisa que a gente tem que fazer é cuidar do nosso mundo, né? É um trabalho coletivo, né? Não tem jeito. Exatamente. Henry, falando em gordura, né? Enfim, nós nutricionistas... Gordura com ansiedade. Isso, gordura com ansiedade. Trans aumenta a ansiedade, você sabia, né? Porque a neurotransmissão é alterada pela concentração de gordura trans na membrana do neurônio. Ou seja, a gordura trans, ela também incorpora na membrana do neurônio. Sim, só que ela é uma gordura que, quando ela incorpora, ela diminui a flexibilidade da membrana e ela gera uma membrana um pouquinho mais rígida, é mais complicada para fazer... os receptores que são proteínas transmembrana diminuem a sua sensibilidade, né? E aí você tem alteração na função neuronal. Eu sempre bato nessa tecla quando a gente fala de programação, enfim, organizar a dieta para quem tem ansiedade, para quem tem depressão. O perfil de gordura que a gente consome. Isso porque tem dieta da moda para tudo, né? Dieta paleo, dieta que pode comer proteína e gordura à vontade, tira carboidrato, dieta cetogênica com gordura não sei das quantas. Então, muitos perfis de dieta trazem muita gordura saturada. E a pessoa acha que, tá tudo bem, eu emagreci, mas o consumo de gordura saturada em excesso, né, vai aumentar a incorporação de ácido araquidônico, que é um tipo de gordura na membrana neuronal, e isso piora a ansiedade, isso piora a interação do neurotransmissor com o seu receptor, gera um perfil mais pró-inflamatório do organismo, né? Então, assim, gordura saturada tem limite. Por mais que seja numa dieta, low carb, sei lá o quê, o teor de gordura saturada, ele é limitado. Sim. Né? E me incomoda, assim, é um negócio tão... Quando a gente fala de dieta anti-inflamatória, a primeira coisa que pensa, vamos tirar glúten e tirar lactose. E, para mim, a base é controle glicêmico e perfil de gordura da dieta. Você tem que pensar na resistência à insulina, que tem muita relação com dieta, né? Essa questão de dieta da moda, eu inventei uma, chama Duque. É a dieta do que tem. Então, você come o que tem. Porque, na verdade, quando nós éramos caçadores-coletores, nós só fazíamos essa dieta. Tem manga. Opa, vamos subir na mangueira e se fartar de comer manga. Aí eu fiz o quê? A dieta da manga. Aí depois, eu matei um bicho, eu vou comer aquela carne, eu vou fazer uma dieta carnívora. Só tem raiz, aí eu vou virar vegano, né? Nós não fomos feitos assim para seguir essa rigidez, né, metabólica. Tanto é que nós temos essa flexibilidade. Eu falo assim que a mitocôndria é muito importante. A única coisa que você tem que ter, que você não tem hoje, e a maior parte não tem, a flexibilidade metabólica de poder usar o que chegar, né? Então, a mitocôndria é o seguinte, e nós fazemos pouca atividade física, muito menos do que na época paleo,
Chegou gordura, mitocôndria, vai lá e pof, metaboliza. Chegou açúcar, vai lá e pof, metaboliza. Chegou carboidrato, vai lá e pof, metaboliza. Ou seja, o que chegar é 3 palitos, né? E a mitocôndria tem efeito anti-inflamatório, tem efeito na produção de energia e também aumenta a sua capacidade de antioxidante. Então eu acredito que uma grande base dessas dietas é não levar em consideração que o metabolismo é flexível. E sempre quando entra numa dieta, agora estão começando a publicar trabalhos das complicações da dieta cetogênica. Vai ter complicação? Claro que vai. Mas, por exemplo, se eu tiver um filho que tem epilepsia, eu vou ter que fazer uma dieta cetogênica nele e não tem escolha. A dieta cetogênica é neuroprotetora, aumenta a mitocôndria, etc. e tal. Então, assim, essas modas são muito interessantes. E você queira ou não, né? A gente vive de moda. Eu, por exemplo, agora estou na moda de usar boininha, né? Eu falei, o Henry Fashion parte. Week. Hoje eu queria inventar uma, Camila. O Henry não quer aceitar você ir buscar. Tá inventando moda. Eu falei, Henry Fashion Week, né? Não, eu mudei. Sabe o que acontece? É interessante, né? Eu tô colocando roupa assim que me faz sentir bem. Então, quando você fica velho, você não quer roupa apertada, primeiro para não pressionar a gordura para ficar aparecendo. Você usa... Outro dia, né, desculpe com o público, né? Eu fui com a Camila comprar cueca samba canção. Beleza. Aí eu comprei umas calças japonesas. Eu tô com uma aqui, porque eu não vou mostrar pro pessoal. Uma calça larga, que vem até a canela, tipo aquele de pegar pato em lagoa, né? Eu me sinto bem assim. E uma coisa que tem a ver com ansiedade, né? Você tem que estar bem com você mesmo, né? Eu digo assim, que a Camila me ensinou uma coisa na vida, que é a questão do foda-se. Foda-se. Você não gosta da minha roupa? Foda-se. Você não gosta do meu jeito? Foda-se. Não, vai te catar. Não tô nem aí pra você, né? Eu sempre falei, isso eu falei com você quando eu cheguei, né? O cara comenta uma besteira lá. Essa semana eu bloqueei um médico. Não sei o quê. O pessoal Salvador, você bloqueou fulano. Eu bloqueei. Qual o problema? Fica escrevendo besteira no meu perfil. Meu perfil não é para escrever besteira. Ou você escreve um negócio inteligente ou não escreve. Porque eu, por exemplo, tenho medo de escrever bobagem, então eu não escrevo no perfil de ninguém. Não comento muita coisa, eu dou bom dia, boa noite, boa tarde, olha lá. Mas assim, por quê? Se você não está bem com você mesmo, e esse é um primeiro momento de vida que a gente tem que ter, você não vai estar bem com ninguém, né? E às vezes a gente precisa de uma bengalinha farmacológica, ou uma bengalinha dietética, ou uma bengalinha fitoterápica para sentir bem. Controlar a ansiedade é uma bengalinha para viver melhor com as pessoas, né? Porque às vezes, antigamente, eu até tinha mais ansiedade, ficava mais ansioso com as coisas. Hoje eu estou tentando controlar. Eu desço lá e meto o suco naqueles sacos que tem lá na minha garagem, né? Imagina a cara do fulano, do ciclano lá e meto o soco, meto o chute. Se brincar, você vai mexer um dia lá mordendo. Mas, assim, é uma forma de extravasar. Técnica, é técnica. Eu uso, por exemplo, lavanda como aromaterapia. Eu uso o pé com lavanda. Funciona muito bem. Eu gosto muito da associação. A Camila faz lá em casa, que a gente tem um laboratório de nano em casa, né? E aí eu vou fazendo essas coisas. Por quê? Porque a ansiedade é muito ruim, né? A ansiedade, ela tem relação com o aumento do cortisol, aumenta a norepinefrina. O cortisol modula a resposta imune, o cortisol muda seu perfil metabólico energético, o cortisol ele é associado à alteração da serotonina, diminui sua serotonina. Diminui também o tempo de permanência da serotonina na fenda sináptica, o cortisol, sim. Né? E ele também diminui a quantidade de receptores pós-sinápticos de serotonina, né? Então, o cortisol é um troço que é um negócio legal para você subir e baixar rápido. Se subir e ficar alto, aí danou tudo. Porque até se você for muito estressado durante um período muito grande, o cortisol alto, muito tempo, você pode desenvolver um diabetes. E do diabetes você vai para uma doença cardiovascular, por exemplo, né? Então, assim, a ansiedade é algo que deve ser trabalhada com seriedade. E eu sempre penso assim, quanto menos ansiosa a população for, melhor será o mundo. E voltando aqui, quer dizer, ficando no nosso tema de ansiedade, apesar de a gente dar umas fugidas de vez em quando, é importante melhorar a neurotransmissão de GABA, né? Seja aumentando a síntese de GABA, seja estimulando receptores GABAérgicos, seja diminuindo a neurotransmissão de glutamato, né? Que tem um efeito oposto ao GABA. Mas os corpos cetônicos, eles também interagem com o receptor de GABA, né? Como você falou, ele é um receptor prostituto. Então, seria interessante estimular a produção de corpos cetônicos, seria interessante suplementar os corpos cetônicos ou suplementar o TCM
ou fazer uma dieta com um pouco de gordura, né? Aumentar o teor de gordura da dieta, mas sem cortar o carboidrato. Porque quando a gente fala de aumentar corpos cetônicos, as pessoas esquecem que não é exclusividade, não é para dar exclusivamente corpos cetônicos ao cérebro, é para complementar com a glicose, que é o nutriente que o cérebro mais usa, né? Então, lá, digamos que um percentual de glicose chegue ao cérebro e um percentual de corpos cetônicos juntos. Não é para você sair tirando carboidrato da dieta, tacando gordura para fazer corpos cetônicos, porque a gente falou que corpos cetônicos interagem com o receptor de GABA. Eu e falei com o de glutamato certo? também. Com o de glutamato também. É diminuir por isso a que ela é transmissão neuroprotetora. Com a dieta cetogênica é neuroprotetora. Que seria, por isso que está trazendo benefício em Alzheimer, por exemplo, melhorando memória de Alzheimer e tal. Outro indivíduo que faz muito metabolismo cetogênico, mas não por opção dele mesmo, porque ele tem uma alteração metabólica, geralmente o autista faz menos ácido lipoico, ele tem dificuldade de usar glicose. Então, como alternativa para a fonte energética, ele começa a usar ácido graxo. Tanto é que é muito comum em exames metabólicos você encontrar mais corpos cetônicos no paciente autista. Como ele está especializado em usar corpos cetônicos, nós geralmente fazemos dieta cetogênica para otimizar o metabolismo no paciente com autismo. Eu daria lipoico. Que, de forma incrível, o pessoal não está fazendo. Eu gosto muito de lipoico. Eu também, eu tomo todo dia. O problema do lipoico é que, assim, eu tenho que tomar ele e comer alguma coisa por cima, que dá uma irritada no estômago, que é uma coisa horrorosa, né? Henry, então, enfim, tem alguns, na verdade, vários estudos associando suplementação com TCM e melhora cognitiva em pacientes com declínio cognitivo ou com Alzheimer, né? E justamente porque os corpos cetônicos, além de interagirem com o receptor de GABA, interagem com o de glutamato e são usados como uma fonte de energia, mais ATP para o neurônio, que está com dificuldade de metabolizar a glicose, né, que é uma característica metabólica no Alzheimer, né? O neurônio ele não tem tanta eficiência de utilização de glicose e o corpo cetônico entra com um combustível adicional. Exato. O Alzheimer é considerado o diabetes tipo 3, né? Porque o pessoal gosta de rotular tudo, né? Mas, assim, no Alzheimer nós encontramos muita resistência à insulina. Mas, hoje em dia, não é só no Alzheimer que isso foi comprovado, não. Foi comprovado no Parkinson, na esquizofrenia, no autismo já está comprovado há muito tempo, né? E na depressão também. Tanto é que eles estão usando insulina nasal para tratar esse pessoal, né? Então, assim, a insulina nasal vai bombar, mas você pode usar produtos que aumentam a captação de glicose. E, por exemplo, o cromo vai ser um produto muito utilizado para isso no futuro. O vanádio também vai ser muito utilizado. O lipoico também, o lipoico. O lipoico, sim, vai ser mais como enzima. Estimular a MPK também vai aumentar a translocação de GLUT4. Então, essas vias vão ser as vias do futuro. Porque o que incrivelmente, muita gente não sabe que o cérebro também precisa de insulina, né? Tem receptores dependentes de insulina para captação de glicose, né? Então, melhorar o metabolismo da glicose, o receptor, o glúteo, a atividade física é fundamental para a saúde cerebral como um todo, né? Não só no paciente que tem já alguma doença, mas, enfim, o cérebro tem que ter uma fonte de energia. Sim, o cérebro ele pode pegar os corpos cetônicos e fazer acetilcoenzimar, né? Que aí já vai direto na mitocôndria para rodar o ciclo de Krebs e depois cadeia transpordiários para refazer o ATP. O cérebro também ele pode usar o lactato que você produz na atividade física, numa glicose anaeróbia, que é considerado uma mioquina, né? Ou uma miocina, depende de como o pessoal fala. E o cérebro pode captar essa glicose e fazer o que precisa, né? O cérebro tem uma preferência ou para lactato ou para glicose, mas os corpos cetônicos são muito bem-vindos, são uma forma fácil de usar para fazer energia, que não tem tanto, tipo assim, né? Não precisa de tanta adaptação para fazer a captação. O importante é ter mitocôndria funcional. O próprio astrócito produz corpos cetônicos, né? Sim, o astrócito produz em menor quantidade. O astrócito é a famosa lojinha intermediária, né? Então, vamos supor, você vai lá, o astrócito, o que ele faz? Ele pega ali no vaso e joga pro neurônio. Ele pega no vaso, é lógico que ele usa, muda a estrutura de alguma coisa ou outra, mas sim, ele pode jogar a glutamina, ele pode jogar a glicose, ele pode jogar o lactato, ele pode jogar os corpos cetônicos também. Ele faz a ponte entre o vaso sanguíneo e o neurônio. Por isso que é a lojinha intermediária. O neurônio não está grudado no vaso sanguíneo, o astrócito faz essa ponte, né? Então, ele vai, toma aí para você agora, pega aí agora para você, te vira com o que eu tô dando, né? E ponto final. E o interessante é que essa semana eu estava lendo um artigo, né? Ele tinha um desenho lá de um neurônio ligado no vaso. Eu falei assim, puta que pariu, olha que merda que esse pessoal tá fazendo, né? Coisa estranha. Então, e é por conta disso que a gente está fazendo a mentoria, né, Henry? Para a gente não se deparar com coisas absurdas e não
dizer, nossa, esse artigo tá errado. Porque às vezes eu vejo as suas aulas e o Henry fala, esse desenho do artigo tá errado. Ele fala, veja bem, e pior que tá certo, mas por quê? Porque estudou. Então a gente faz a mentoria justamente para treinar as pessoas para entenderem muito bem de metabolismo cerebral, o que cérebro precisa para produzir serotonina, que é necessário, GABA, diminuir glutamato, diminuir a norepinefrina, diminuir o cortisol, desinflamar, diminuir estresse oxidativo, que exame de sangue pede, que suplemento toma, que dieta faz. Isso tudo é tema da mentoria. Então, é muita informação. Aquilo que trocentos anos que a gente estuda, a gente fez um mastigadinho bonitinho, tá dando beabá, só não trata ansioso quem não quiser, mas não é possível. Eu também vou dar uma ensinada ao pessoal a usar benzodiazepínico, bloqueador de canal de cálcio, ketamina, né, fitoterápicos, por exemplo, porque englobar, é total. Não que você que não vá prescrever não possa fazer. Eu vou falar do efeito da ketamina, vou falar da memantina, vou falar do benzodiazepínico. Por quê? Porque nós temos que entender como o medicamento funciona. Porque eu acredito muito que a dieta vai funcionar como um apoio, assim como a fitoterapia, para aumentar a eficácia de produtos. E é clássico, naquela época que você fazia a pós, eu mostrava um artigo mostrando o uso do triptofano e depressão, lembra? O triptofano acelera o resultado que você conseguia com 21 dias só com antidepressivo, quando você junta o triptofano junto, você conseguia com 7 dias, né? E até hoje não é corriqueiro isso ainda, e eu acho isso muito esquisito, né, Dani? Porque deve ser uns 30 anos que eu dei essa aula na pós para vocês. Uns 34, contando na nossa idade, é uns 34 anos Mais atrás. Mais ou menos por aí. E a gente, enfim, ainda vive com as pessoas que, enfim, nossa, eu não sabia que eu podia fazer. Eu não sabia que tem a ver B12, metabolismo cerebral, o que tem a ver inacetilcisteína e cérebro, o que tem a ver metilação e cérebro, o que tem a ver gordura trans, o que tem a ver resistência à insulina. Então, a gente precisa entender como é que o cérebro funciona, o metabolismo cerebral, o correto, para depois fazer o reparo, o conserto e botar as pessoas tudo no juízo no lugar. Né? Não depender só de medicamento. Exato, tem que ajudar o paciente a entender que ele tem que mexer na dieta, pode usar chás, pode usar até aromaterapia para aumentar a eficácia e diminuir a dependência de medicamentos, né? E isso vai criar uma qualidade de vida melhor nos pacientes, né? Não importa o que você usa, o importante é que você melhore o seu paciente. Eu falo assim, desde aquela época que eu falava assim, matar galinha preta na encruzilhada de ajudar o paciente, manda ele matar. O importante é que o paciente se sinta bem, e isso é o ponto principal da nossa mentoria, tentar passar o máximo de eficácia no tratamento possível, aumentando o resultado do tratamento, que é isso também que vai fazer o que a gente chama de reverter em sucesso do profissional, né? É lógico que um profissional que não tem sucesso na clínica, ele não vai ficar no mercado muito tempo. E a nossa função é exatamente essa, melhorar a qualidade de vida do paciente, mas também melhorar a sua qualidade de vida com a mentoria. Por isso, gente, vão lá, ou aqui no perfil do Henry no Instagram, ou no meu, Dani Lodete. Tem algum post dele aí que ele me marca, pode fuçar lá. Lá na minha bio tem um link. Nesse link vai ter toda a informação sobre a mentoria, o link de inscrição, um link para entrar no WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas. Não é dúvida de suplemento, é dúvida sobre a mentoria, tá? Que também não é para fazer atendimento pelo WhatsApp. Então, entrem ou aqui no Instagram do Henry, ou no meu, Dani Lodete, tem lá o link para inscrição, para vocês entenderem mais o que a mentoria posso perguntar uma coisa para você? Todas. Eu aprendi na escola que toda proparoxítona é acentuada. Por que se o nome é Lodete não tem um acento circunflexo no O? É Lodete. Eu também não sei. Tem que perguntar pra Bisa, que inventou esse nome. Alô, Bisa, se tiver na live, diz aí, por favor, que eu também tô... Por isso que eu chamo ela de Lodete. Porque, teoricamente, né, Pois é, né? Não tem. Porque na Itália é outra acentuação, daí aqui a gente quer explicar no português, não explica, não. Não bom. Explica. Né? Bom, olha só. Sorrir mais é anti-estresse e anti-ansiedade. Contar piada, ouvir piada também, né? E se divertir. Se divertir também é um ótimo tratamento. Então, se divirta o máximo que puder, né? E outra coisa, leva a regra assim, né? Se alguém não gosta de você, o problema é dele, né? Você não tá nem aí para isso, esquece essas coisas. Se alguém não gosta da sua roupa, também é problema dele. E é o que eu vou levar. Eu vou aparecer em público daqui pra frente usando umas roupinhas diferentes. E quem chegar pra mim e falar alguma merda, vai ouvir uma merda semelhante. Cuida da sua vida, que da minha cuido eu. Beijão pra vocês. Tá terminando? Sim. Então, um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. E aqui,
Quem vai fechar é a Daniele Lodete. Bom, gente, esse foi o podcast de hoje. É muita informação, é bastante coisa. E é só uma pequena amostra para fazer vocês entenderem como cuidar do cérebro é altamente complexo, mas é divertido. E depois que a gente pega o fio da meada, a coisa flui. Então, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer. Henry veio internacional. Fui buscar ele em outro país para ele participar do podcast. Então, eu estou muito contente, muito feliz. E eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem que a gente toda semana vai colocar o podcast no YouTube. Então, inscrevam-se aqui no canal Daniele Lodete. E também vai para o Spotify, o canal Neuronutrição com Daniele Lodete. Todo o conteúdo do podcast, YouTube e o Spotify. Não tem como não encontrar, gente. É quase uma perseguição, né? Um beijo, gente.